Boa noite a todos. Esse tema, movimento cristão, ele foi inspirado em uma mensagem que foi ditada pelo Espírito Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier, que está no livro Histórias e Anotações. E o objetivo justamente da mensagem citada é se fazer uma avaliação do que aconteceu com o cristianismo. O cristianismo é uma doutrina já oficial, adotada por vários países, com uma organização que se divide em mais de 300 ramificações e dentro de uma institucionalização extremamente marcante em nosso planeta. Atualmente se diz que é a religião com o maior número de adeptos no planeta. Em uma época, pelo menos alguns anos, cerca de 30 anos, se dizia que o islamismo era a religião de maior adesão. Os dados mais recentes falam que o cristianismo já vem superando. E uma coisa que a gente tem para dizer sobre isso é que o cristianismo, na verdade, representa o Evangelho de Jesus. Jesus, como nós sabemos, ele não criou nenhuma religião. Ele não estabeleceu nenhum tipo de formalidade quando ele aqui esteve há 2000 anos. Ele apenas nos apresentou o amor. Ele disse que o amor é a essência da vida, é a razão, e é no amor que todos nós nos encontraremos e viveremos em paz. Nos deu exemplos, nos deu uma série de possibilidades práticas no dia a dia, nos nossos relacionamentos, para podermos estabelecer esse amor como sendo assim a regra universal apresentada por ele. Alguém, outro dia, sendo entrevistada, uma jovem, sobre qual a sua religião. Ela disse que ela havia frequentado várias religiões, procurando justamente aquela com que ela se identificava. E no final ela entendeu que a religião que ela, de fato, aderiu foi a que Jesus apresentou ao mundo. E aí a pessoa perguntou logo em seguida, então qual foi? Então é o cristianismo? Ela disse, não. O amor. Eu achei extraordinária a conclusão de uma pessoa, inclusive, muito jovem, de ter essa visão holística, né? De que a universalidade da religião cristã resume-se e amplia-se no amor. Aqui nós ouvimos uma pessoa supostamente que não está envolvida com religião, quando esteve aqui na Terra, John Lennon, que fez essa canção que nós acabamos de ouvir, uma versão do nosso famoso cantor popular, Fábio Júnior, projetando uma imagem, pedindo que todos imaginássemos um mundo sem fronteiras, sem guerras, onde não haveria fome, onde não haveria divisões. E, na realidade, esta percepção de John Lennon, ela está inscrita em todas as religiões que se apresentaram no mundo até hoje, em todos os quadrantes da Terra. Há uma unanimidade em relação a esta previsão de que um dia a Terra será um mundo melhor. Todos os poetas, todos os teólogos, todas as pessoas que pensam a vida disseram isso. Um dia a vida será melhor. Agora, a maneira para se chegar a esta vida melhor, o prazo que se estabelece de quando isso acontecerá, cada filosofia, cada religião tem lá a sua maneira de interpretar. Nós, ao observarmos o que Jesus disse sobre isso, inclusive o livro A Gênese, um livro que nós estudamos aqui em nosso trabalho de psicografia, ainda hoje pela manhã revisamos uma parte dele, se colocava exatamente isso. Que Jesus, ele também falou de um período em que haveria uma grande destruição, muitas guerras, muita fome, muita miséria, muita discórdia, seria mãe matando filho, filho matando pai, e ainda dizendo assim, quando isso acontecer, grandes abalos,
grandes terremotos, ainda não é o fim. É apenas o começo dos sofrimentos. E seria praticamente esse período em que nós estamos vivendo. E sobre o momento em que tudo se estabeleceria para que essa harmonia pensada por John Lennon pudesse ser uma realidade, não se sabe a data certa. Inclusive lá no texto original, Jesus inclusive disse que ninguém sabe, nem ele, somente Deus. Nós sabemos de várias religiões que se precipitaram, né, de colocar datas, vai acabar em 2012, vai acabar em 2000, e não é por aí. O mestre disse que não se tem a data exata, mas os sinais desses tempos, eles são reveladores de uma coisa importante. Em nenhum momento se fala na destruição da vida, na destruição do planeta. Ao contrário, fala-se em transformação. A duras penas, transformação com um peso de sofrimento muito grande e com uma perspectiva, aí é que entra a nossa reflexão sobre o cristianismo, em que Jesus disse que muitas vezes aqueles que estariam vinculados à religião seriam os que mais poderiam sofrer. E sobre eles, nas regiões sombrias, choro e ranger de dentes. E atualmente se faz uma projeção sobre quem mais tem prejudicado a vida, a harmonia da vida aqui na Terra. Qual o movimento? São os ateus? São os materialistas? São os socialistas? São os marxistas? São os de direita? São os de esquerda? É a religião muçulmana? É a religião cristã? São os budistas? Enfim, quando se pesa o grau de desarmonia no mundo, de discórdia, uma coisa também se chegou à conclusão. Quem mais promoveu discórdias até hoje foram pessoas vinculadas às religiões, inclusive os cristãos. Nós muitas vezes repetimos aqui a honradez do Papa João Paulo II ao pedir perdão à humanidade, uma matéria que, inclusive, a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira colocou os perdões pedidos pelo Papa à humanidade por atitudes equivocadas dos seus líderes em tempos ímpios. Atualmente se vê também as atrocidades fundamentalistas de alguns que se dizem muçulmanos, contrariando aquilo que propôs o profeta Maomé, que também previu uma sociedade justa, equânime, onde a misericórdia, a generosidade, a piedade fossem ponto comum entre todos. E mesmo assim, há aqueles que matam em nome de Maomé, como muito se matou em nome de Jesus. As cruzadas estão aí, que é uma das atrocidades cometidas no passado, que já tivemos aí o beneplácito, a suavidade desse evento histórico, com o pedido de perdão público do grandioso homem que se autodenominou Papa João Paulo II. Espírito de alta elevação. Então, quando a gente vai pensar o movimento cristão aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade de hoje, nós vamos encontrar uma estatística que ainda não foi desmentida pelo IBGE, ao contrário, está se confirmando, que o Brasil é o país mais cristão do mundo, do planeta Terra. Entre católicos, evangélicos e espíritas, é um número que ultrapassa os 90%. E aí já começamos a questionar. Bom, Jesus é aquele que trouxe uma religião, uma postura de sentimento religioso, não formal, sintetizada no sentimento do amor. Exemplificou, disse claramente como é que seria
o desenvolvimento deste sentimento na sociedade para que o reino de Deus, esse mundo de paz, se estabelecesse. Aí fica o primeiro questionamento. O movimento cristão brasileiro, mais de 90 adesões individuais, é um movimento que é digno do próprio Mestre. Nós estamos aplicando os princípios de amor, de justiça e de caridade ensinados por ele? É essa a reflexão que se coloca aqui nesse instante. Que tipo de cristão nós somos? O Espiritismo, ele veio aqui no mundo também para nos ajudar a compreendermos com mais profundidade ainda os ensinamentos de Jesus. Por isso que se costuma dizer no movimento espírita, que é um movimento genuinamente cristão também, estudar Kardec para compreender Jesus. E a necessidade de compreender Jesus seria para que nós pudéssemos criar um ritmo de vida, uma filosofia de vida consentânea com a proposta dele, que é a proposta capaz de dar essa paz, essa fraternidade projetada na música Imagine de John Lennon. Então cabe a nós cristãos verificarmos do jeito que nós somos cristãos, nós estamos dignos de merecer esse título? Pergunta, lógico, que fica no ar para as reflexões. E nós, como falamos no início, nos miramos numa mensagem que está no livro Histórias e Anotações de Chico Xavier, onde vários espíritos ali se comunicam, e tem uma mensagem do irmão X, que é Humberto de Campos, onde ele fala o seguinte, que em determinado momento, no século passado, Pedro, o apóstolo, ele se materializou lá no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis. Desceu o subúrbio, foi para a região central, com uma finalidade. Ele, Pedro, queria avaliar o que aconteceu com o cristianismo. E especialmente num país como esse, que é um país praticamente 100% composto por pessoas que se dizem adeptas do cristianismo. E ele conseguiu se materializar naquele estilo com que ele costumava se apresentar há 2000 anos. Alpercatas, um traje simples de pescador da Galileia, um estilo com barbas, cabelos longos, aquele jeito simples. E ele se aproximou de uma grande igreja católica. E ali ele procurou, logo na entrada, por alguém que pudesse lhe fazer um esclarecimento. Ele queria fazer uma entrevista, ele queria pessoalmente obter uma resposta dos representantes, ou do representante pelo menos daquela igreja, sobre o movimento cristão. O que teria acontecido com o movimento cristão? O que é que se tem a dizer sobre o movimento cristão do ponto de vista católico? Mas alguém o conduziu ao sacerdote responsável por aquela igreja, mais alguns que estavam ali, e pessoas que participavam do movimento local, e ao se depararem com aquela imagem daquele homem aparentemente estranho, antes que ele mesmo colocasse o que ele queria, as evasivas foram acontecendo, as pessoas, lógico, o tratando de uma maneira preconceituosa, por aquela aparência diferente, e não deu chance nem que ele perguntasse o que ele realmente queria, propondo que ele fosse a um culto, a uma missa, que depois aparecesse em algum organismo para receber uma doação, qualquer que talvez fosse alguém pedinte que estava querendo mendigar na igreja. Ele não conseguiu fazer a sua pergunta sobre como se encontrava o movimento cristão, do ponto de vista daqueles cristãos ali. Seguiu adiante, encontrou também um templo muito bem instalado, onde ali pessoas se reuniam em orações, e pediu para falar com um dos líderes, veio um pastor, com mais alguns assessores,
E da mesma forma ele foi tratado. Não deram chance para que ele se apresentasse, mesmo ele tentando dizer, olha, eu sou Pedro. Eu gostaria de saber de vocês uma coisa, antes que ele concluísse, para dizer o que ele queria ouvir daqueles representantes daquela igreja evangélica, eles também fizeram aquelas mesmas evasivas. Olha, vamos ter um culto, mais tarde você apareça aí, vá a determinado ponto que lá alguém poderá lhe dar um café. Outros sugeriam que mais adiante, quem sabe, eles iam construir um manicômio para colocar pessoas alienadas mentais como ele. E ele não teve a oportunidade de dizer realmente o que ele veio fazer ali. Até que mais adiante ele encontrou um local que não era assim tão imponente, um lugar mais simples. Era um centro espírita. Ali estavam pessoas reunidas, mas uma casa distinta também. Onde estavam ali algumas pessoas, dirigentes, participantes, e ele também se aproximou e tentou conversar com aqueles dirigentes para fazer a mesma pergunta, para saber como é que estava o cristianismo do ponto de vista dos espíritas. Mas logo, logo, alguém que ouviu falou, isso aí é fascinação, está obsidiado, coitado. Aí outros encaminhou, olha, nós temos uma instituição aí que nós vamos encaminhar você. O espírita tem essa vantagem que tem instituição. Você precisa de um lugar para botar doido, procura o espírita que tem. Quer um lugar para albergar, tem um espírita. Quer um asilo, o espírita tem. Quer uma escola, o espírita tem. Pelo menos tem essas coisas. E aí logo queriam encaminhar ele para uma outra instituição e pediram para ele fazer um tratamento e não deixaram ele perguntar o que ele queria. Ele foi comparado talvez com alguém que tivesse uma energia diferenciada, que podia fazer algumas experiências metafísicas, quem sabe, para que aparecesse depois. E assim foi tratado e não conseguiu se comunicar com ninguém. Resultado da história. Pedro voltou, se desmaterializou e não conseguiu o que ele queria. Então, lendo essa história, eu falei, bom, eu vou fazer uma parte de Pedro, vou colocar isso lá na nossa palestra. Isso vai para o site, vai para o mundo todo. Tem pessoas que nos ouvem aqui, a gente vê pelo site, aí, pelas informações, Ucrânia, não sei onde, Estados Unidos, Japão. Então, vamos fazer essa pergunta para todo mundo. Como é que está o movimento cristão? Será que nós já estamos naquele nível da música média? Todo mundo, né, se respeitando, sem separações, sem discriminações. Eu não sei o que é que vocês pensam, mas sinceramente, até nós, os brutos do Espiritismo, também não estaríamos dignificando a nossa condição de espírita cristão. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz isso. Se conhece o verdadeiro cristão pela sua transformação íntima, pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. É aquele que não vai julgar os outros, não vai ser severo com as faltas de ninguém, ao contrário, vai ser rigoroso com as suas próprias faltas, vai procurar secar as lágrimas e vai tentar distribuir frutos de caridade onde quer que esteja. Vai ser aquele que vai compreender que foi plantado na terra, nesse grande jardim da existência física, para fazer florescer onde quer que se encontre. Se é na família, que tipo de cristão estamos sendo na família? Em relação às diferenças, às discórdias e às dificuldades que ali se apresentam. Estamos conseguindo aplicar a caridade como Jesus a entendia, dentro do ponto de vista do Livro dos Espíritos? Estamos sendo indulgentes para com as faltas alheias ou ao contrário? Estamos julgando e condenando de maneira até cruel, muitas vezes até injusta e mentirosa, as pessoas com as quais convivemos. Sobre o perdão das ofensas, que é a outra proposta da caridade. Estamos conseguindo abrir os nossos corações para perdoar? Porque o Evangelho Espírita ele é tão sério em relação a isso, que diz a cada espírito o seguinte: qualquer um que vá dormir tendo ódio do seu irmão, não se diga espírita. Se você guarda mágoas,
não diga ainda, eu sou espírita. Porque ser espírita e ser cristão é uma só e a mesma coisa. Se Jesus diz o perdão das ofensas infinitamente, então o espírita deve ter o cuidado de tentar aplicá-lo. O perdão que inclusive deve ser aplicado em si próprio, com suas próprias fraquezas, não ficar se autocondenando, se autopunindo, se autoflagelando. Perdão consigo com os outros. Aliás, só conseguiremos perdoar os outros se a gente também se perdoa. É uma compreensão ampla. E se somos benevolentes para com Deus. Quando a gente tenta ser útil para alguém, quando a gente tenta produzir alguma generosidade, a gente olha a quem nós vamos fazer o benefício, ficamos percebendo se a pessoa é digna de merecimento ou não, analisamos os prós e os contras da dádiva que vamos oferecer, vamos observar se vamos ter alguém que venha nos agradecer depois, ou até anunciar pelos 4 cantos o bem que lhes fizemos, ou ficaremos chateados se a gente fizer algum bem e a pessoa não agradecer e nem sair contando para os outros que nós fizemos aquilo. Então, dentro desta inteireza de cristianismo que o Espiritismo nos apresenta, é importante agora cuidarmos para que a gente possa responder a Pedro. Certamente, em algum lugar, se dentro do Japão está ouvindo nossas palestras, imagina Pedro, ele deve estar ouvindo também. O que é que nós diríamos a Pedro, se ele nos perguntasse? Em vez de a gente ficar enxotando ele, tão estranho, se ele realmente chegasse para a gente, ficar aí, na sua opinião, como é que está o movimento espírita cristão? Sinceramente, o que é que a gente poderia dizer para ele? Uma coisa também já se sabe. O Espiritismo nos dá um material tão grandioso sobre o Evangelho de Jesus, na sua essência, e como foi dito ontem, inclusive em uma palestra lá na nossa filial, no nosso lar, quem mais tem condição de fazer aquela verdadeira transformação íntima, sincera, verdadeira, voltando os olhos apenas para si e suas fraquezas para tentar melhorá-las, são os Espíritos. Não tenha dúvida disso. As interpretações que os Espíritos trouxeram, que estão na codificação kardeciana, esses outros tantos livros, mais de 10.000 títulos que chegam como chuva abundante, através de diversos médios, com destaque inclusive para o Chico Xavier, inclusive para nós, ele é sempre citado porque ele é um exemplo, até hoje, muito vivo, do que seria um espírita cristão verdadeiro. A sua própria história de vida, sofrimentos, orfandades, rejeições, críticas, azedumes, abandonos, todo tipo de adversidade ele enfrentou. Todos os tipos de testes foram feitos. E ele se saiu bem em todos, aplicando justamente a base principal do Evangelho de Jesus para se conquistar esse mundo fraterno, que é a humildade. Então nós voltamos àquele outro ponto. Se nós não somos ainda os cristãos que Jesus sonha, que John Lennon também sonha, é porque a gente ainda não está conseguindo colocar a humildade no frontispício das nossas ações. É isso que nos parece. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.